Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro de Campinas e hoje eu vou te ajudar a resolver esse exercício. Bora lá! Esse exercício fala o seguinte pra gente, né? Nas regiões úmidas do litoral brasileiro, a corrosão é muito mais intensa que em atmosfera de baixa umidade, como você está no destino. A corrosão é um processo de deterioração dos materiais provocados por processos eletroquímicos, processo redox, né, de oxidação e redução, causando sérios prejuízos financeiros. O ferro enferruja porque estabelece uma pilha entre o ponto e outro do objeto de ferro. Gente, aqui, antes da gente ver de fato o que o exercício pede, vamos analisar e lembrar o que seria essa deterioração dos metais. Quando a gente pensa em um processo de deterioração, normalmente pensando em metais, a gente está pensando o quê? Na diminuição de massa desse metal. Então, esse metal deixa de ter uma massa sólida, né? E vai perdendo aos poucos essa massa porque ele vai oxidar. Tá? Então, deterioração pode estar relacionado com a diminuição de massa desse metal, e esse metal só pode, no caso aqui, né, diminuir de massa nesse processo redox, caso ele esteja oxidando. Por quê? Lembra que na oxidação a gente passa, no caso de um metal, né, de um NOx 0 para um aumento de um NOx, aí pode ser mais 2, mais 3, mais 1, aí vai depender do quê? Vai depender da espécie, do tipo de metal que você está analisando, tá? Mas esse NOx tem que aumentar, então esse metal passa pelo processo de oxidação, tá bom? E aí, como ele fala pra gente que o ferro vai oxidar, né? O ferro enferruja porque estabelece uma pilha. Na verdade, ele não fala que vai oxidar, mas ele já tá entregando pra gente que esse ferro precisa oxidar, porque ele já falou dessa deterioração dos metais, tá bom? Então, esse ferro vai passar pelo processo de oxidação. Se ele passa pelos processos de oxidação, ele perde elétrons, diminuindo sua massa, tá? Sua massa sólida, porque ele tá virando íons. Ferro, tá bom? O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: se você não tivesse feito a correlação direta que esse ferro vai oxidar, né, em relação a esse enunciado, lembra que quando o ferro enferruja, ele está oxidando, formando a ferrugem, tá? Então, eu preciso ter essa correlação que a gente já vem vendo há muito tempo na química, tá bom? E no dia a dia também, fechou? Tanto que ele até esfarela, né? Não sei se vocês já viram esse processo. O ferro, ele fica com uma coloração um pouco alaranjada e ele esfarela. Tá? Que isso tá relacionado também a essa perda de massa, tá bom? A formação dessa ferrugem, fechou? Então, aí, continuando, né? Ele fala assim, havendo oxidação de quem? Do ferro. Então, ele tá confirmando essa preposição que a gente teve, tá? Necessariamente ocorre também uma reação de redução, que deve ser. Então, ele tá confirmando pra gente, olha, tá certo você pensar que o ferro oxida, tá bom? Agora, precisamos encontrar qual que vai ser a outra semi-reação que vai estar acontecendo juntamente com esse ferro oxidando. A outra tem que ser uma reação de redução. Então, vamos procurar, dentre essas alternativas, reações que ocorrem em redução de alguma espécie, tá bom? Letra A, não ocorre nenhuma redução, né? O H+, entrou na forma de H+, saiu na forma de H+, o O entrou na forma de 2-, saiu na forma de 2-. Não temos nenhuma reação de redução aí, não mudou o NOx de ninguém, tá bom? Então, a letra A está errada. A letra B também está errada, porque a gente já viu que o ferro precisa oxidar e não reduzir. Aqui a gente tem um processo de redução, mas não é isso que eu procuro, porque o ferro que vai participar do meu exercício é o ferro que vai oxidar. Então, a letra B tá errada também, tá? Não faria sentido o ferro reduzir e oxidar ao mesmo tempo, de acordo com o exercício, tá bom? Ele só vai oxidar. A letra C, a gente tem uma reação de oxidação do oxigênio, ó. O oxigênio tá passando de 2- para 0, então é um processo de oxidação. Estaria errado, porque eu estou procurando uma reação de redução, né? Então a letra C está errada. A letra E também está errada de novo, ó. O ferro está reduzindo e eu quero que o ferro oxide, mesma relação da letra B, tá? Também está errado. Só nos sobra, portanto, a letra D, tá? Onde eu tenho o processo de redução do oxigênio, ó. O oxigênio entra 2-, tá? Cada oxigênio aqui, desculpa, 0, perdão. O oxigênio entra 0, porque é uma substância simples, e ele vai sair 2-, então eu tenho uma redução nesses oxigênios. E aí tá certinho a equação, bonitinha, e que nos dá a resposta como a letra D. Se você não tivesse visto essa sacada pelas alternativas, você poderia lembrar que quem vai causar a oxidação do ferro é o oxigênio, né, do ar. Então, se ele vai causar a oxidação do ferro, eu preciso que esse O2 esteja aparecendo como reagente. Por isso que ele aparece aqui também, tá? Nessa semi-reação ele está aparecendo como reagente. A hora que você monta a reação global, você vai ver que o O2 vai estar sendo colocado como reagente, portanto, confirma a preposição que o O2 é o agente oxidante que vai causar a oxidação do ferro. Tá bom? Tanto faz o raciocínio que você fosse utilizar aí, daria para chegar na mesma resposta. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro.
Bons estudos, estamos juntos!